A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre curiosidades bíblicas e históricas. Hoje vamos descobrir como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, aqueles que o seguiram durante sua vida e depois continuaram sua missão pelo mundo. Será que você sabe como cada um deles terminou seus dias? Vamos conferir. Primeiro, vamos lembrar quem foram os 12 apóstolos de Cristo. Eles eram Pedro, André, João, Tiago Maior, Tiago Menor, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão Zelote, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Cada um deles tinha um nome e um significado especial, e foram escolhidos por Jesus para serem suas testemunhas e seus amigos. Mas depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e subiu aos céus, o que aconteceu com eles? Bem, a maioria deles enfrentou muitas dificuldades, perseguições e sofrimentos por causa do Evangelho. Alguns deles foram martirizados, ou seja, mortos por causa da fé em Cristo. Outros morreram de forma natural ou desconhecida. Vamos ver como foi o destino de cada um deles. Pedro, ele era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Jesus confiou a liderança da igreja. Ele pregou em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e em outras regiões do Império Romano. Ele foi preso várias vezes e sofreu açoites e ameaças. Segundo a tradição, ele foi morto em Roma, no ano 68 d.C., crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu mestre. André, ele era irmão de Pedro e também era pescador. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus e o apresentou a seu irmão. Ele também pregou em várias partes do mundo antigo, como a Grécia, a Ásia Menor e Escócia. De acordo com a tradição, ele foi crucificado na Grécia, no ano 60 d.C., em uma cruz em forma de X. Seus restos mortais foram levados para a Escócia séculos depois por um navio que naufragou na costa. João, ele era o mais jovem dos apóstolos e o mais amado por Jesus. Ele era irmão de Tiago Maior e filho de Zebedeu. Ele escreveu o 4º Evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Ele foi um dos poucos apóstolos que não morreu martirizado. Ele foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, onde recebeu as visões do fim dos tempos. Depois ele voltou para Éfeso, onde morreu de velhice no final do 1º século. Tiago Maior, ele era irmão de João e também filho de Zebedeu. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus e testemunhou vários milagres e momentos importantes da vida do Mestre. Ele pregou na Judeia e na Samaria, e depois foi para a Espanha. Ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer martirizado, no ano 44 d.C., decapitado por ordem do rei Herodes Agripa, e sua morte é narrada na Bíblia, em Atos capítulo 12 nos versículos 1 e 2. Tiago Menor, ele era primo de Jesus e filho de Alfeu. Ele também era chamado de Tiago Justo ou Tiago Menor. Ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém e escreveu a carta que leva seu nome no Novo Testamento. Ele era muito respeitado pelos judeus por sua piedade e sabedoria. Ele foi morto em Jerusalém, no ano 62 d.C., apedrejado e golpeado por uma clava, por ordem do sumo sacerdote Anás II. Filipe, ele era natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e levou Natanael, Bartolomeu, a conhecer o Mestre. Ele pregou na Ásia Menor, especialmente na Frígia. Segundo a tradição, ele foi crucificado em Herápolis, no ano 80 d.C., junto com sua filha que também era cristã. Bartolomeu, ele também era conhecido como Natanael, e era amigo de Filipe. Ele foi elogiado por Jesus por sua sinceridade e fé. Ele pregou na Índia, na Armênia e em outros lugares. De acordo com a tradição, ele foi esfolado vivo e depois decapitado na Armênia, no final do 1º século. Mateus, ele era cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para segui-lo. Ele deixou tudo para trás e se tornou um dos apóstolos. Ele escreveu o 1º Evangelho, que mostra Jesus como o Messias prometido aos judeus. Ele pregou na Palestina, na Etiópia e em outros países. Segundo a tradição, ele foi morto à espada na Etiópia, no ano 60 d.C., por ordem do rei Irtaco. Tomé, ele era chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Ele era conhecido por sua incredulidade e por ter duvidado da ressurreição de Jesus. Mas depois ele reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Deus. Ele pregou na Pérsia, na Pártia e na Índia. Segundo a tradição, ele foi morto a lanças na Índia, no ano 72 d.C., por ordem do rei Mesdeu.
Simão Zelote. Ele era chamado de Zelote por causa de sua ligação com um grupo político-religioso que se opunha à dominação romana. Ele era um dos apóstolos menos conhecidos e mencionados nos evangelhos. Ele pregou na Mesopotâmia, na Pérsia e na África. Segundo a tradição, ele foi morto a machadadas na Pérsia, no ano 74 d.C., junto com Judas Tadeu. Judas Tadeu, ele era primo de Jesus e irmão de Tiago Menor. Ele também era chamado de Judas Lebeu ou Judas de Tiago. Ele escreveu a carta que leva seu nome no Novo Testamento, onde exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé. Ele pregou na Mesopotâmia, na Pérsia e em outros lugares. Segundo a tradição, ele foi morto a machadadas na Pérsia, no ano 74 d.C., junto com Simão Zelote. Judas Iscariotes, ele era o tesoureiro dos apóstolos e o responsável por trair Jesus com um beijo, entregando-o aos seus inimigos por 30 moedas de prata. Depois de ver o que havia feito, ele se arrependeu e tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes. Mas eles não aceitaram e ele jogou as moedas no templo. Então ele saiu e se enforcou em um campo chamado Aceldama, que significa campo de sangue. Sua morte é narrada na Bíblia, em Mateus capítulo 27 versículos do 3 ao 10 e Atos capítulo 1 dos versículos 18 e 19. Olha só, vou deixar um e-book grátis sobre os 5 segredos para memorizar a Bíblia no link da descrição. Com a leitura rápida deste livro de dicas, você aprenderá a fortalecer sua memória e a melhorar seus estudos bíblicos imediatamente. Bom, pessoal, esses foram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus Cristo e como eles morreram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aprendido mais sobre esses homens que deram suas vidas pelo Evangelho. Se você gostou, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como esse e nos ajudar a chegar à meta de 1000 inscritos.